Olá pessoal, aqui é o André, criador do Iniciando com Dev. No vídeo de hoje vamos desenvolver a seção de serviços da nossa página. Se nós visualizar aqui no HTML, a gente tem as nossas 3 colunas que nós vamos criar, que são sobre o desenvolvimento, manutenções de projetos, consultoria, coisas que a gente vai estar ofertando de serviço no nosso portfólio. Na aula anterior, a gente terminou de formatar o nosso banner aqui em cima e a seção do quem somos, beleza? Então agora vamos dar continuidade aqui então. Mas antes de começar, eu vi que durante a edição do último vídeo, uma coisa que precisamos falar, não é um erro, mas não faz sentido da forma que eu fiz. O que que é? Aqui na margem da nossa imagem lá do nosso banner do conteúdo, eu repeti 30 pixels e o 0. Isso aqui a gente já viu anteriormente que não precisa se repetir, sendo que os dois valores são iguais. Basta a gente só fazer dessa forma que vai dar tudo certo. 30 pixels para a parte superior e inferior e 0 para as laterais. Tanto que se nós vir aqui é o nosso banner, né? Nossa imagem. Aqui se atualizar não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Só é uma melhor forma aí de estar escrevendo nosso CSS. Beleza? Feito isso, vamos poder seguir aqui então para a seção de serviços. Deixa eu vir aqui no nosso HTML. Deixa eu achar aqui, Section ID. ID Section Serviços, tá aqui. Beleza? É esse cara aqui que a gente vai estar formatando aqui. Vamos aprender então o tão falado Flexbox. Vamos organizar aqui o nosso CSS primeiro, então colocando o nosso comentário. Seção Serviços. E vamos escrever o nosso ID Section Serviços, abre e fecha as nossas chaves e vamos começar então escrevendo o nosso CSS. Vamos começar então aqui com um padding top, 50 pixels padrão, né? É o mesmo padding que a gente definiu aqui na outra section do quem somos para padronizar o nosso site com as mesmas alturas aqui, as mesmas distâncias dos elementos um do outro, ok? Text Align Center, para centralizar aqui os nossos textos todos bonitinho. Vamos colocar a cor aqui que a gente quer. Tem aqui uma cor salva aqui, 06, 05, 37, que é um azul bem escuro, que é o azul que eu utilizo na minha página aqui, nos meus posts do Instagram, né, para criar os conteúdos aqui do canal. A gente utiliza esse azul bem escuro, que vai ser o que a gente vai utilizar aqui para formatar. Vamos definir aqui também a largura, que ele vai ocupar só 80%. Opa, não é pixels, é porcento. E também vamos colocar a nossa duplinha de sempre aqui, que é o nosso margin right alto. E o nosso margin left alto também, para controlar e centralizar os nossos elementos aqui. Vamos salvar aqui, vamos atualizar rapidinho só para ver como é que está ficando. Beleza, já centralizou os nossos itens, já colocou a cor da fonte aqui azul. Ela é bem escura, quase que parece que é preto na real, mas é um azul bem escuro. E vamos seguindo aqui então para formatar. Agora o que tem aqui dentro vai ser o nosso P. O nosso elemento P aqui dentro dos serviços, vamos formatar ele exatamente igual ao nosso P que está dentro aqui do nosso banner da section quem somos. Então vamos copiar, a gente vai usar as mesmas medidas, os mesmos alinhamentos, só vamos mudar aqui o nome, né, para não ficar repetido aqui no CSS, porque senão não vai fazer diferença. E o que a gente vai fazer de diferença nesse aqui? A única coisa, nós vamos colocar uma cor diferente para os textos que estiverem dentro dele aqui. Vamos só utilizar o autocompletar, que a gente vai usar essa cor aqui, então, para os nossos textos, beleza? Vamos só salvar aqui e atualizar. A gente vai estar visualizando aqui que ele já deu um espaço aqui, que a gente tem, né, a nossa margem top, que está definida com 20 pixels, e a cor aqui também já mudou a cor, a mesma cor aqui desse background aqui dessa nossa section, para padronizar cores e tudo mais, e as demais configurações que já tínhamos feitos aqui anteriormente para
outro P, beleza? Vamos formatar então o nosso container. Agora, de fato, nós vamos pegar aqui a nossa div id container. Esse cara aqui vai ser nele que nós vamos colocar o display flex. E aí começamos com o assunto do vídeo que a gente quer dar mais ênfase, ok? Então vamos escrever aqui o nosso id container e vamos já colocar um display. Opa, não é o inline, flex. Autocompletar às vezes dá uma sabotada na gente. Flex direction row. É isso aqui que a gente quer. Por quê? Isso faz com que os nossos itens sejam alinhados um ao lado do outro, em formato de linha mesmo, ok? Eu já vou só terminar aqui, colocar mais esse Justify Content Center, e a gente vai atualizar a página, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer em formato de linha. Ou seja, a gente colocou aquela propriedade aqui, né, com o valor row, que significa linha, e a gente está dispondo, então, todos os nossos elementos aqui em formato de linha, um ao lado do outro. É esse o intuito de estar utilizando essa propriedade, ok? E dentro do nosso container, a gente tem as nossas outras divs com a nossa class container serviços. E é essa class aqui que a gente vai formatar agora aqui no CSS. Lembrando, é uma class, então a gente utiliza o ponto e não o sustenido, ok? A class, a diferença para o ID é que ela pode se repetir na nossa página, então por isso que ela tem 3 elementos criados ali dentro dela, ok? Então, como no nosso elemento pi, aqui, deixa eu vir no HTML para estar explicando melhor isso aqui, no nosso elemento pi, que é o container, o ID container, é essa div, ele está definido como flex. E a gente tem os elementos filhos, que são essas três divs aqui, elas estão dentro dessa outra div. Então, elas são elementos filhos dessa daqui. Então, essas divs aqui, filhas, a gente também tem que definir elas como flex. E isso a gente vai fazer dessa forma. Flex 1, 1, 1. A gente coloca tudo 1 para que tenha um valor definido aqui, pelo menos. E também consideramos que eles vão preencher todas as nossas 3 colunas o mesmo tamanho na tela, tá? Daqui a pouco a gente vai visualizar quando ficar melhor formatado ali nossas colunas, vocês já vão estar conseguindo visualizar o que eu quero falar. Alinhamos o texto, beleza? Aqui visualmente por enquanto ainda não tem nada muito para enxergar aqui de alteração. Vamos formatar aqui os nossos textos que a gente tem também dentro do nosso container aqui de serviços. A gente tem um H3 aqui, certo? Que é o título de cada coluna que a gente vai estar formatando. Então vamos formatar essa coluna aqui. Vamos colocar o H3, beleza? E vamos colocar uma color, que vai ser esse nosso azul escuro aqui também. E vamos colocar o font size desse cara especificamente como 20 pixels. Por que eu digo especificamente 20 pixels? Porque a gente já tem aqui na nossa página uma configuração padrão para todos os H3 da nossa página ser do tamanho 30. Só que a gente quer que esse H3 aqui especificamente seja do tamanho 20, porque é esse cara aqui. É esse manutenções e esse consultoria. A gente não quer que esses títulos aqui sejam grandes, tão grandes quanto esses daqui. Esses aqui são de mais destaque. A gente quer diminuir um pouco o tamanho. Vamos atualizar aqui e pode ver que ele já diminuiu um pouco o tamanho aqui, ok? E vamos colocar uma margem top aqui também de 20 pixels, padrão. Vou colocar as margens, né? Porque eles estão tudo muito colado ali, as coisas tudo muito colada para distanciar um pouco esses nossos títulos aqui da nossa imagem. Vamos atualizar, ó, ele já ganhou um espacinho aqui, ok? Então vamos formatar as nossas imagens, que elas estão bem grandes ali, daí fica tudo fora de despadronizado, a gente não consegue visualizar, parece que está tudo muito bagunçado, né? Vamos definir bem simples aqui um height para elas padrão de 80 pixels, para redimensionar todas elas do mesmo tamanho.
E também vamos colocar um padding aqui de 15 pixels geral para todos os lados, que a gente vai afastar um pouco as nossas imagens dos demais elementos. Já vai dar uma outra aparência agora para o nosso site. A gente já tem as imagens agora padronizadas com o height, todas do mesmo tamanho, e os nossos textos formatados, tanto as cores quanto algumas distâncias de margens e tudo mais. Mas eu ainda acho que a gente pode melhorar um pouco essas distâncias aqui, as margens aqui desse nosso conteúdo. Vamos colocar aqui dentro do nosso container serviços, vamos colocar também, na verdade não vai ser a margem, né? Vai ser o preenchimento. Então a gente vai utilizar o padding 50 pixels e 20 pixels. Ok? Vamos atualizar. Ó, ele já deu um aspecto de visualização muito melhor, colocando essas margens, esses preenchimentos internos. Eu vou fazer uma aula especificamente de bônus na sequência para explicar para vocês o que significa, qual que é a diferença de margem e padding no CSS, para vocês entenderem qual que é essa diferença entre uma propriedade e outra. Para não estender o conteúdo dessa aula aqui, então a gente vai fazer uma aula bônus separada só explicando aqui, e aí vocês vão poder estar entendendo melhor, tá bom? Então é isso, pessoal. Finalizamos a nossa aula. Utilizamos então o tão falado Flexbox aí, o Flex, para posicionar os elementos um ao lado do outro, né, em uma única linha. Bem simples. Formatamos eles com tamanhos iguais ali por conta daquele 1 que eu falei. Então agora vocês conseguem visualizar o que eu queria dizer de todas as colunas aqui terem o mesmo tamanho. Então a gente consegue visualmente perceber que elas ocupam o mesmo tamanho, beleza? E claro, então finalizamos o geral aqui da nossa seção de serviços do nosso portfólio. Então agora já estamos bem mais avançados. Na próxima aula vamos continuar formatando aqui a parte da galeria do nosso portfólio, né? E ainda também tem o formulário do rodapé aqui. Espero que estejam gostando, se inscrevam no canal, apoiem aí o nosso trabalho e até o próximo vídeo.